Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Professor. Eu vou destacar a entrevista do ex-ministro da Justiça e passou pela AGU também, José Eduardo Cardoso, ao jornal Folha de São Paulo. O periódico paulistano tem dado espaço quase que diário a uma espécie de balanço crítico do PT agora frente aos rumos, após o impeachment, né, após a desmoralização do partido no maior desvio de recursos públicos da história da humanidade e depois da fragorosa derrota eleitoral de outubro, né? Basta lembrar que hoje a maior cidade que o PT administra no Brasil é Rio Branco, no Acre. Foi um devastador na região metropolitana de São Paulo, nem se fala no interior, e o fracasso aqui em São Paulo com a derrota acachapante de Fernando Haddad e tal. Mesmo isso, quando a gente lê a entrevista, parece ou alguém não pergunta ou o entrevistado não respondeu. Não foi, passa ao largo. A impressão que dá é que ele está falando sobre um grande partido, assim, que perdeu uma eleição. Não sobre um partido que patrocinou um projeto criminoso de poder durante 13 anos e 5 meses. Ele na entrevista, acho que também, foi aquelas entrevistas com todo respeito, chapa branca, aí pergunta assim, mas ele é concursado da prefeitura, ele prestou concurso em 1982, mas ele está afastado do cargo desde 1994. Pera. Se nós estamos em 2016, indo para 2017, como fomos agora, significa que ele está 22 anos longe do cargo. 22 anos. A primeira pergunta que eu faço, perguntar, não ofende. Isso conta para aposentadoria? Você se afasta 22 anos e volta para o lugar, contou como tempo? Gostaria de saber, porque só faltava essa. Se contar, e ele já foi deputado federal, tem aposentadoria de deputado federal, só perguntando, como diz aquele velho programa humorístico, perguntar não ofende. Aí ele diz que vai servir a prefeitura, olha a platitude, olha que pensamento filosófico profundo. O servidor público tem de servir dentro de suas funções, seja qual for o governo, pouco importa se ele concorda ou não concorda com o governo. Que pensamento profundo. Tu és um gênio, hein? Meu Deus do céu, que profundidade. Aí ele diz sobre o futuro do PT. Segundo José Eduardo Cardoso, tivemos uma grande ofensiva contra nós o PT, ofensiva. Os caras patrocinaram o maior projeto de roubo da história, né? Nunca ocorreu isso na história da humanidade, do Hammurabi, lá na Mesopotâmia, ao Lula em São Bernardo do Campo, não teve um desastre tão grande como esse. Ele diz assim, foi uma grande ofensiva contra o PT, diz ele. E diz ele, olha que incrível, abre aspas, o PT tem de resgatar o seu papel de intransigência na luta ética. É o gozador, né? Aí continua. E aí depois ele tá fazendo autocrítica, hein? Aí ele diz assim, temos um nome muito forte para a disputa presidencial, que é o presidente Lula. Mas uma das coisas que o PT tem de fazer é dialogar com muita parceria, com muita humildade com os outros setores de esquerda. Sem sombra de dúvida, Lula me parece um excelente nome para unificar toda a esquerda. O Lula, que deve ser preso, pela graça do Senhor, esse ano, em regime fechado, que eu sempre digo, Lula para presidente, Bernardes, né, presídio de segurança máxima. Em suma, isso daqui não é autocrítica. Isso aqui não é autocrítica. Assim como o Edinho Silva, para o mesmo jornal, assim como outros tantos que já passaram por aqui, o PT hoje é um cadáver ambulante. O PT acabou.